Hoje, nós vamos conversar sobre a Ferbasa, empresa brasileira que é quase um monopólio da produção de ferro cromado e ferro silício, essenciais para diversas ligas metálicas, em especial o aço inoxidável, derivado do ferro silício, e no caso do ferro cromado, tem um uso mais amplo, tanto industrial quanto cotidiano. Então, com uma larga gama de produtos que o requerem, principalmente porque estamos falando de uma empresa exportadora do setor da metalurgia, mas com um produto que não é muito demandado para a construção civil. E falando das empresas desse setor, especialmente na sua posição de domínio na América do Sul, acaba sendo uma das poucas metalúrgicas ou mineradoras com baixa exposição ao risco do mercado imobiliário chinês passar por longos períodos até se recuperar. Como sempre, vamos falar das suas vantagens competitivas, principais riscos e fica até o final, aquela que a gente calcula o preço justo da Ferbasa por diferentes métodos de valuation, para saber direitinho até que preço vale a pena comprar e em qual preço a gente desacelera os aportes. Se gostar do vídeo, não esquece daquele like e se inscrever no canal. Se gostar muito, lá no Apoia-se você pode fazer sua doação para ajudar a manter aqui a nossa produção de conteúdo gratuito para vocês. Também é por lá que você libera o acesso completo ao nosso site de valuation. Todos os links estão na descrição. Aqui a gente tem um mapinha que deixa bem intuitivo compreender a sua operação. Ela é uma empresa bastante verticalizada, apenas um dos seus insumos é comprado, que é o coque que eles importam da Colômbia. Todos os outros insumos eles próprios produzem, com as suas operações de mineração de cromo, quartzo e calcário, além de uma área florestal para a produção de biorredutores. Então, além da captura natural de CO2 das árvores, a empresa integra um método industrial visando uma maior sustentabilidade e menor emissão de carbono, que também conversa com os parques eólicos que eles têm, de maneira que apesar da operação de mineração, que por si só tem largas emissões, eles têm várias etapas integradas da sua produção que contrabalanceiam esse impacto ambiental, proteção cada vez mais necessária com o aumento da necessidade dos cuidados com o meio ambiente que vem sendo mais e mais exigidos pelos governos e pela saúde das pessoas e do planeta. E a gente vê o compromisso da Ferbasa ao ver que a sua utilização da capacidade instalada no primeiro trimestre de 2024 foi de 84,7%. Então sua produção de energia cobre boa parte do gasto da sua produção. Vale ressaltar que a produção eólica é sensível às condições climáticas, mas no caso, nesse primeiro trimestre, tiveram já alguns impactos, principalmente pelo clima, então a Ferbasa opera com uma certa margem de segurança. Toda essa produção é concentrada em uma única unidade industrial para beneficiamento e produção das suas ferroligas. Isso permite uma eficiência grande, por minimizar a logística, de modo que temos uma empresa verticalizada, bem antiga e já bem consolidada no segmento em que atua da metalurgia. Ao mesmo tempo, é uma small cap, que por ser tão consolidada, tão antiga, acaba não tendo grandes ciclos de investimento, então não podemos esperar crescimentos gigantes da empresa exatamente por ela ser tão tradicional, mesmo ela sendo uma small cap. De todo jeito, a gente espera sim algum crescimento, especialmente se olharmos no acumulado de períodos maiores e aguardarmos também bastante ciclicidade, que é natural para o setor de mineração como um todo. Claro, são também empresas que se beneficiam da alta dos preços das commodities, que, historicamente, tem correlação com a inflação mundial. Então não deixa de ser uma proteção para essas crises inflacionárias mundiais, apesar de não servir tanto como proteção para uma crise inflacionária nacional. Quando a gente olha a sua reserva financeira, o seu caixa, em relação ao seu endividamento, a gente vê que ela sempre opera, pelo menos aqui desde o primeiro trimestre de 2022, com bem mais caixa do que endividamento, ou seja, uma posição de dívida líquida negativa que sempre traz bastante conforto. Então já vem mostrando uma situação confortável de caixa. Quando a gente vê a produção das ferroligas se mantendo mais ou menos estável desde o primeiro trimestre de 2022, já as vendas tiveram alguma oscilação, mas com algum crescimento até aqui o primeiro trimestre de 2023 e desde então vem declinando. Como eu já falei em vários outros vídeos de análise de empresas desse setor, a gente não está num bom período para as commodities. E reforçando sobre o que eu falei da baixa necessidade de investimentos, quando a gente vê a composição dos custos da produção tanto do ferro cromado quanto do ferro sílico, a gente vê que a manutenção, no caso dos cromados, fica aqui em 4% e 7% nas ligas de ferro e silício. Apesar disso, nesse caso aqui, eles têm uma dependência até relativamente grande aos coques e biorredutores,
Mas, considerando sua larga produção de biorredutores, não é um grande problema. É uma empresa muito verticalizada, muito bem amarradinha. O que a gente viu no preço dos produtos que ela vende foi a disparada dos preços, né? Chegando aqui em 2021, começou não tão rápido, mas para a segunda metade de 2021 dispara muito, se mantém muito esticado, especialmente nos Estados Unidos, até 2023. Na Europa e na China começa a cair já um pouco antes, e a partir de 2023 todas as 3 referências caíram bastante. Isso resulta numa queda enorme, tanto do seu lucro quanto do seu EBITDA ajustados, vindo aqui desde o primeiro trimestre de 2022 o quanto caiu, mas já nesse trimestre mais recente, a gente já vê pelo menos uma recuperação da sua margem EBITDA, que pode ser o primeiro sinal de recuperação, mas ainda não garante nada, ainda não é nada provado, a gente ainda pode ver essas quedas. Porém, pelo menos nos Estados Unidos, a gente já pode estar começando a ver uma recuperação da tendência do preço, que pode ser um ponto positivo para a empresa. E no caso, esse gráfico que a gente está olhando é do ferro sílica, mas no ferro cromado, especialmente para aço inox, a gente vê um movimento bem similar. Aqui, na verdade, chegou a patamares altos mesmos só em 2022 e já está em queda. E na China a gente não viu essa variação, mas até agora está parecendo tudo lindo, né? Então vamos entender alguns dos seus principais riscos, além, é claro, da ciclicidade natural do setor. Em primeiro lugar, a maior parte da sua composição acionária jaz com a Fundação José Carvalho. Existe um processo judicial do filho do falecido lutando por maior participação das ações da fundação. Se ele ganhar, ele vai ter mais controle sobre a companhia e pode querer geri-la para benefício próprio. Então há sim um risco nisso, mas ele também pode só querer mais posse sem planejar interferir nas decisões estratégicas da empresa. De todo jeito, por mais remoto, é válido citar esse risco, principalmente numa empresa pequena e com o tag along que a gente tem, que a gente já vai citar. Antes disso, na composição acionária também tem uma vantagem, porque com a Trígono Capital entrando forte na empresa, eles incentivaram várias melhoras nos resultados e na comunicação da empresa com o investidor. Mas agora sim, falando do outro grande risco, e que para mim é o pior, é que apesar da empresa ser consolidada e não ter uma maior na América do Sul, pelo menos nesse segmento específico, ela ainda é uma small cap. Basta uma mineradora gigante querer entrar mais diretamente nesse segmento. E seria plausível para uma empresa dessas, tão dominante, comprar uma outra com valor de mercado tão pequeno quanto 3,4 bilhões de reais. Menos de $1 bilhão. Portanto, a ação FESA 4, por não ter tag along, se torna um risco relevante na minha opinião. A gente pode até diminuir esse risco comprando a FESA 3, que tem 80% de tag along, mas aí a gente está pagando bem mais. A FESA 4 está por volta dos R$7, enquanto a 3 está por volta dos 13. E na FESA 3 a gente tem um outro problema, uma baixíssima liquidez, uma média de R$7 mil por dia apenas. Então é uma ação que não comporta uma alocação grande, só mesmo um investidor menor que pretende fazer pequenas compras ali de R$300, R$400 num mês, consegue de fato entrar na FESA 3 sem perturbar o mercado, sem distorcer o preço. Mas para uma carteira de longo prazo, também não é mal fazer pequenas compras, mesmo que elas não façam muita diferença na sua carteira como um todo, ao longo de muitos anos para montar a posição. Mas sempre com a consciência de que, a partir do momento que a sua posição na empresa passar de uns 4, 5 mil reais, você já não vai conseguir vender tudo de uma vez, porque isso movimentaria muito o preço e você receberia bem menos. Sempre que você influencia o preço, você é prejudicado. Se você está tentando comprar uma posição muito grande, o preço vai subir, você vai pagar mais caro. Se você estiver tentando vender uma posição muito grande, o preço vai cair e você vai receber menos. Então, para entrar em FESA 3, só mesmo com muita convicção, numa tese de longuíssimo prazo, pensando de fato na perpetuidade, para comprar e nunca mais sair da empresa, para ser sócio mesmo, e de preferência até botando ali umas ordens com os preços mais baixos para aproveitar a maior volatilidade de preço que a gente vai ver devido à baixa liquidez. E sabendo que, se você decidir sair da posição, vai ter que ser nesse mesmo ritmo lento que você teve que entrar. Ou seja, se tiver uma crise enorme, você não vai conseguir sair rápido da posição. Ou seja, ela tem um risco por todos os lados na sua composição acionária. Apesar disso, se você pensa de fato na perpetuidade, eu acho que a FESA 3 ainda faz mais sentido que a FESA 4. Mas para qualquer investidor ali de médio prazo que pretenda investir para os próximos 3 até 5, 6 anos, talvez a FESA 4 faça mais sentido, até por estar mais barata. Mas a gente vai concluir sobre esses riscos no final do vídeo, depois do valuation. Antes, vamos rapidinho olhar mais alguns indicadores aqui.
A FESA 4, por ser mais barata, vem com um dividend yield de 6,74, enquanto da FESA 3 fica bem baixinho nos 3,39. E na verdade, além disso, a FESA 4 paga um pouquinho mais, até para compensar a diferença do tag along. A dívida líquida por EBITDA a gente vê que vem negativa. A margem líquida da empresa tem uma boa oscilação, mas sempre positiva e com uma média bem alta de 17,56. Claro que se a gente tirar esses momentos de pico para normalizar um pouquinho mais, a média viria mais para baixo, mas vocês sabem que uma margem líquida acima dos 12, 13 já me satisfaz, e um período ou outro abaixo dos 10 é natural para uma empresa desse setor. No ROI a gente vê a mesma coisa, aqui a média do ROI 14% só, considerando que a gente tem esses momentos de pico, seria interessante ver uma média um pouco mais alta, em vários períodos ela ficou aqui desde 2011 até 14, entre 8,5 e 7,5 de ROI, que não é tão bom, mas dada a ciclicidade da empresa, a gente vê ela sempre pagando dividendos, quase sempre dando lucro, e mesmo no fluxo de caixa livre da empresa aqui trimestre por trimestre, a gente vê que é uma empresa que raramente, mesmo com a sua ciclicidade, raramente tem trimestres de fluxo de caixa negativo. E no ativo circulante aqui, 1,5 bi, para um passivo circulante de apenas 397, mais uma vez reforçando o quanto a posição de caixa, mesmo em relação às dívidas de curto prazo vencendo até um ano da empresa, é muito confortável. É uma empresa que tem um cuidado financeiro, uma responsabilidade interna com as suas finanças muito bonitinha e que consegue navegar muito bem a ciclicidade do seu setor. Vamos agora direto para o Valuation, onde eu vou fazer da FESA 3, que é a ação com tag along. Vou começar direto do método de Graham, onde ainda vou estimar uma queda para os seus lucros, vindo aqui para 96 centavos, com um crescimento bem mais comportado aqui nos 8%, e 10 de taxa de desconto, chegando a um preço justo aqui de 10,35. Ou seja, olhando para a ação preferencial, a FESA 4, a gente já tem um desconto. Mas com o contexto da empresa, eu acho que esse tag along zerado é bem chato, então acabo dando preferência para a FESA 3 e o próprio mercado como um todo também, que precifica ela aqui a 13,86, bem mais cara que a FESA 4. Então, para a gente investir com a segurança, com a tranquilidade do tag along de pelo menos 80%, que nem é tão bom assim, pelo primeiro método, ela não tá tão barata. Pelo desconto de fluxo de caixa, a gente teve o primeiro trimestre aqui negativo e a gente ainda pode ver uma boa reação em relação ao ano passado, que a gente está olhando para o fluxo de caixa livre. Como o preço dos seus produtos está mais perto do que era 2018, 2019, eu acho que a gente não pode estimar fluxos de caixa tão altos assim, e como a gente já tem um primeiro negativo, vou ser conservador e estimar 400 milhões de fluxo de caixa livre para a empresa. Com uma taxa de crescimento, que aqui no fluxo de caixa eu acho que não pode ser tão grande, vou colocar aqui nos 4%, com 10 de taxa de desconto, 1,5 de crescimento perpétuo e 8 de desconto perpétuo, e dessa maneira a gente chega num preço justo aqui de 17,52, aqui já mostrando um pouco mais de atratividade, mas trazendo a média do preço justo para 13,93, bem em linha com o seu preço atual. E vamos também para os métodos pautados nos dividendos, onde eu vou estimar uma queda para esses dividendos para 45 centavos. Aqui o crescimento não pode ser tão grande, vou colocar 3, e os mesmos 10 de taxa de desconto, chegando num preço justo de 6,62, aqui já bem mais baixo, mas lembrando que esses métodos consideram o valor da empresa só o que ela paga por dividendo. E a Ferbasa, a maioria dos anos, opera com um payout que não é muito alto, é bem confortável. Então ela gera mais resultado do que paga. Dessa maneira, a média dos preços justos até então fica aqui nos 11,50, que é a minha estimativa para o preço justo dela mesmo. Isso falando da FESA 3 com o tag along, que eu particularmente nem considero a FESA 4. Se você tem muita confiança que ela nunca vai ser vendida pelo tamanho, pela solidez, pelo quanto ela é estabelecida, o que é uma tese até válida, você pode preferir a 4. Eu não me arriscaria. E no preço da 3 atualmente, não acho que ela tá super barata. Gostaria de ver a FESA 3 pelo menos abaixo ali dos R$11, quem sabe até abaixo dos 10. Então não acho que tá super barata, mas é uma ótima empresa. Uma empresa muito boa, muito consolidada, com um ótimo histórico, com uma estratégia muito coerente para o setor e para o segmento onde ela atua. Gosto muito da empresa, só não acho que esteja muito barata no momento, a menos que você aceite correr o risco da FESA 4 e não ter tag along. Só que como eu sempre tento falar aqui numa estratégia de bem longo prazo, você comprar e manter para carteira até o resto da sua vida, eu acho que o tag along de 0 é um risco alto para a gente correr, então eu preferiria ver a Ferbasa cair um pouco mais antes de entrar nela e entrar de vez na FESA 3. Espero que tenham gostado do vídeo, muito obrigado por assistir até aqui, não se esquece do like,
bons investimentos e até a próxima!